Seja bem-vindo a mais um tema da série Uma Voz de Esperança, o Conflito. No tema anterior, nós falamos sobre as armas do Cordeiro e a maneira maravilhosa como Deus apresentou na Bíblia as chances e as possibilidades de termos vitória na nossa grande guerra espiritual. Hoje, o nosso tema vai falar sobre as armas do dragão. E a maneira como a Bíblia apresenta isso para nós é fundamental para que possamos realmente lutar essa guerra e sair dela vencedores. Mas para isso, nesse momento, eu gostaria de te convidar para juntos, aí na sua casa e aqui comigo, fazermos uma oração ao nosso bom Deus. Vamos orar? Senhor bondoso Deus, nesse momento nós estamos abrindo a Tua Palavra e mais uma vez nós vamos estudar sobre as estratégias que o inimigo muitas vezes tem nos causado dano. Pedimos que Teu Espírito Santo ele venha nos revelar e nos preparar para essa grande batalha, para que possamos sair vitoriosos desse grande conflito. Nos abençoe, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, nos estudos anteriores vimos já a maneira maravilhosa como Deus trabalha. Aprendemos como que Deus tem nos alertado para que nós não possamos vacilar diante das tentações, das provas ou das armas que o inimigo vem colocando sobre nós. Vivemos em uma grande batalha e essa batalha muitas vezes está velada. Muitas pessoas estão vivendo as suas vidas nesse mundo e não entendendo o grande conflito que está acontecendo ao nosso redor. A Bíblia é clara e ela deixa de maneira bem explícita a guerra que nós temos que travar todos os dias. Só que essa guerra, muitas vezes, ela não acontece de maneira visível e nem física, mas às vezes a Bíblia menciona que ela acontece de maneira espiritual. Venha comigo, pegue a sua Bíblia e abra lá em Efésios capítulo 6, verso 12. E lá em Efésios nós lemos o grande pastor Paulo falando o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Você percebeu? Paulo esclarece para nós que existe uma grande batalha. Essa batalha não é travada com armas conhecidas, não é com metralhadoras, nem bazucas, nem granadas, mas sim nas regiões celestes, através das armas espirituais ali apresentadas. A Bíblia também deixa bem claro que Satanás ele não está descansando nesse grande conflito. Pelo contrário, quando nós vamos para o texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, nós lemos o seguinte, lá nos diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Você percebeu a seriedade desse tema? Você entendeu por que nós temos que realmente cada dia gastar tempo para conhecer mais sobre a verdade, sobre a palavra de Deus? Nessa grande batalha, muitas vezes somos feridos, muitas vezes nós somos entregues à própria sorte porque deixamos de buscar a palavra de Deus. E aqui para nós, amigos, falando sobre a palavra de Deus, Satanás, ele odeia a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia nesse momento, coloque em suas mãos, traga bem pertinho do seu coração e peça para que Deus ele possa todos os dias te dar força para, através dela, você adquirir conhecimento, para que assim nós possamos juntos entrar nessa guerra para valer. Satanás, ele odeia tanto a palavra de Deus que talvez você tenha uma na sua casa, não é verdade? Mas você não tem tido tempo para estudar, para ler. E essas são as maneiras pela qual ele está ganhando vitória após vitória nessa grande guerra. E por isso você está sofrendo tanto. Bem, quando nós falamos sobre as armas do dragão, a primeira que eu gostaria de mencionar com você é a que está descrita lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Abra sua Bíblia comigo e vamos ler. Lá diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A Bíblia deixa de maneira bem clara que Satanás, ele tem astúcia. E a astúcia é algo formidável, porque é a maneira de Satanás pelejar, trabalhar e lutar contra você e ele se esconder. No final das contas, quando você passa por um momento difícil, quando você passa por dor, por choro ou por sofrimento, você olha para o céu e pergunta: por que o Senhor faz isso comigo? Sabe, querido amigo, muitas vezes estamos sofrendo nessa terra, padecendo, e eu sei que você tem passado por aflições. Quantas vezes não atribuímos o mal que acontece conosco a Deus?
Satanás, em seu grande engano, ele tem a capacidade de provocar o mal e se esconder. Por isso ele é astuto. E muitas vezes nós temos que entender as armas que ele está utilizando, para que não venhamos a culpar a Deus pelo mal que ele tem feito à humanidade. Bem, gostaria de falar com você também sobre a segunda arma que ele tem sido bem sucedido para com a luta contra os seres humanos. E essa arma é o engano. Queria te convidar mais uma vez a pegar a sua Bíblia e abri-la comigo, lá em Gênesis, capítulo 3, verso 13. E lá nós lemos o seguinte: E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Muitas vezes, quando nós erramos, nós queremos colocar a culpa em outras pessoas. Mas Deus, Ele nos deu a capacidade de termos o conhecimento da verdade. Por isso que tema após tema nós temos abrido nossas Bíblias e temos aprendido sobre a vontade de Deus e a verdade que nela está contida. Deus, Ele quer te preparar para que você não seja derrotado, mas sim vitorioso. A grande estratégia de Satanás, muitas vezes no engano, está em atribuir valor às coisas que realmente não têm. Quantas pessoas vivem as suas vidas correndo atrás de ajuntar poder, dinheiro, fama, sucesso e acham que através dessas coisas vão ser felizes, vão receber ali a sua plenitude. Mas isso tudo, amigos, na verdade é uma grande farsa. Satanás, ele tem iludido as pessoas para gastarem os seus tempos, os seus dons, os seus talentos, para correrem simplesmente atrás do vento. E existem coisas que realmente vale a pena e tem o seu valor, e Satanás nos engana, mostrando que você não precisa gastar o seu tempo, gastar o seu investimento. Coisas essas como família. Você já percebeu quanto tempo você tem gasto com sua família? Coisas essas como a igreja, como o estudo da Bíblia. Você tem trabalhado dia após dia, não tem tirado tempo para ler a Bíblia, para orar, para estar com seus filhos, para estar com sua esposa. Satanás, ele tem sido bem sucedido nos seus enganos, atribuindo valores a coisas que não tem e tirando coisas que são essenciais, que Deus nos deu de presente e colocamos como coisas realmente desvalorizadas. Hoje chegou o momento de nós fazermos a nossa escolha, porque Satanás não está brincando nesse grande conflito, mas às vezes, por não conhecer as estratégias do inimigo, nós temos sido presas fáceis. Gostaria de falar para você também sobre outro engano que Satanás ele tem tido bom sucesso para conosco. E esse engano é a mentira. Queria mais uma vez pedir para você abrir a sua Bíblia comigo agora, lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Lá nós lemos o seguinte: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, ele fala a sua própria língua, pois ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Olha como o nosso mundo está hoje. Muitas vezes nós temos ensinado os nossos filhos a contar pequenas mentiras, a dar desculpa. Quantas vezes o mundo ele tem usado da artimanha do engano para obter lucro, para obter vantagens, mas Deus ele deixa isso de maneira muito clara. Ele revela para nós que o verdadeiro fundamento não está na mentira, não está no ganho fácil, mas está sim em conhecer a verdade. E quando falamos da verdade, olha quantas bênçãos nós temos aprendido através da palavra de Deus, entendendo que Deus é verdade, Jesus é verdade, a palavra dele é a verdade. Sabe, amigos, talvez chegou o momento de nós tomarmos uma decisão, e essa decisão ela é fundamental para nós, para o nosso sucesso, para que você saia vitorioso desse grande conflito. Que tal se nós nos empenharmos mais na verdade e deixar um pouco desse mundo de mentira e fantasia? Quanto tempo estamos passando nos nossos celulares, nas nossas mídias sociais e deixando de conhecer mais sobre a palavra de Deus? Trocamos sim a verdade pela mentira. Vivemos em um mundo de fantasia e escolhemos não viver a realidade. Mas eu queria que você soubesse que todos nós participamos desse conflito e Satanás tem ganhado terreno quando você decide viver a mentira e esquecendo da realidade. A mentira ela é algo tão destrutivo que na Bíblia nós encontramos lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, e diz o seguinte: Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual,
os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Você tem percebido o problema que nós temos de nos apegar às coisas falsas desse mundo? A vaidade, a mentira? Não haverá lugar para nós sequer na eternidade, ao lado de Deus. Temos perdido a nossa oportunidade da salvação porque simplesmente escolhemos viver no engano, na mentira. Mas infelizmente as armas do dragão não param por aqui. Ele tem a astúcia, ele tem o engano, ele tem a mentira, mas ainda assim Satanás ele tem a última arma que tem espalhado pelo mundo, principalmente no mundo em tempos atuais, que é a violência. E sobre a violência, a palavra de Deus nos deixa claro a índole que o dragão ele exerce em nosso mundo. Abra sua Bíblia mais uma vez comigo. E nós vamos ler lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17. E lá diz assim: o dragão se enfureceu contra a mulher e passou a lutar contra o restante dos seus filhos. Todos os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Você percebeu? Satanás ele tem usado da violência para com os filhos de Deus. Ele tem prazer na guerra, ele tem prazer na dor, ele tem prazer no sofrimento. Sabe, querido amigo, às vezes você pensou que o sofrimento vinha de Deus, que o sofrimento era o desejo de Deus, mas hoje nós estamos aprendendo que, na verdade, essa é uma arma do dragão e não uma arma do cordeiro. No contexto atual, você tem percebido quantas notícias de violência nós acompanhamos em nossos jornais ou na internet? Onde em casa famílias são destroçadas pela violência familiar, filhos sofrem com a violência dos pais, os pais também já sofrem com as violências dos filhos. Mas muitas vezes temos nos surpreendido e até mesmo nos espantado com a violência que acontece nas guerras atuais. Na Síria, em 2016, em apenas um ano, mais de 652 crianças foram vítimas da guerra. Tudo isso nos mostra uma tremenda realidade. Amigos, Jesus está voltando. Aliás, Ele precisa voltar. Vivemos um grande conflito e às vezes achamos que estamos seguros em nossas casas, no nosso conforto. Não, vivemos uma guerra. Aliás, estamos no meio da guerra. Tudo isso que acontece em países longínquos muitas vezes pode se aproximar da nossa realidade. Talvez você tenha filhos hoje que estão sofrendo pelo crime organizado, com drogas e muitos outros males. Tudo isso através das estratégias e das armas do dragão. A astúcia, o engano, a mentira e a violência. Não quer você também, de hoje em diante, se firmar na verdade e lutar agora armado com as armas do Cordeiro? Eu gostaria que nesse estudo você também pudesse tomar a sua decisão de se preparar. A guerra é real em nossa vida, o conflito, estamos no meio dele e envolvidos, e você que me assiste nesse momento sabe que talvez você está vivendo essa realidade. Por que não nos entregarmos agora às armas do Cordeiro, a vivenciarmos a experiência ao lado do Cordeiro de Deus, que é mais do que vencedor? Porque nesse conflito nós sabemos que, se estivermos ao lado da verdade, nós estaremos também ao lado da vitória. Queria te convidar você nesse momento a orar comigo. Feche seus olhos e vamos orar. Querido maravilhoso Deus, obrigado porque mais uma vez nós estudamos sobre a maneira como Satanás ele tem atacado e afligido as nossas vidas. Vivemos em um mundo onde a guerra é certa e é real. Muitas vezes ela não acontece de maneira visível, mas de maneira velada, espiritualmente nas regiões celestes. Mas hoje nós queremos estar preparados, Senhor. Por isso envia Teu Espírito Santo a todos que estão acompanhando esse estudo, para que de hoje em diante possamos estar do lado do Cordeiro e entender as artimanhas que Satanás tem recebido e conquistado vitória em nossas vidas. E de hoje em diante nós não seremos mais perdedores, mas seremos vitoriosos pelo poder de Cristo Jesus. Amigo, muito obrigado por você estar conosco em mais um tema. E não esqueça, nesse conflito, escolher a verdade é escolher a vitória.